Aleluia! Hoje é 1º de fevereiro, Atos 28 diz que após Paulo ser mordido por uma víbora, o povo da região esperava que ele inchasse e morresse de repente. E esperaram por muito tempo e isso não aconteceu. Então disseram, esse homem é de Deus. Queridos, quantas pessoas estão esperando o seu fracasso, sua derrota, a sua destruição? Quantas pessoas te amaldiçoam? Quantas pessoas te jogam praga? Quantas pessoas desejam o seu mal, armam ciladas? Mas se você for uma pessoa que anda segundo a vontade de Deus, em santidade, como Paulo, Deus te guardará, Deus te protegerá em tudo. E nesse mesmo lugar, onde primeiramente acharam que Paulo iria morrer, Paulo foi usado como instrumento de salvação, de cura e de libertação. E trouxeram para Paulo e para todos que estavam com ele provisão, milagre, providências. Assim Deus quer fazer contigo, cuidar de todas as áreas da sua vida e te abençoar em tudo. Mas lembrando, meus irmãos, que no meio da tempestade, no meio do caos, Paulo se levanta no meio daquele povo todo e diz assim, o anjo de Deus, a quem eu sirvo, a quem eu busco, meu Deus, veio falar comigo nesta madrugada e disse que ninguém aqui dentro desse barco morrerá, ninguém se perderá. Aí hoje Deus manda também te perguntar, você consegue ouvir a voz de Deus no meio da guerra, no meio da batalha, no meio da tempestade? Você consegue ter contato, sentir Deus falando contigo no meio das adversidades? Você consegue, no meio das crises, no meio das situações difíceis, você consegue ver o agir de Deus, o mover de Deus, como Paulo viu, no meio de uma tempestade e conseguiu trazer ânimo para o povo, conseguiu trazer paz no meio da guerra, no meio da tempestade, literalmente falando? No 14º dia, diz a palavra, que Paulo mais uma vez se levanta no meio daqueles homens, no meio dos criminosos, no meio dos marginais, no meio dos assassinos, e diz assim, gente, tenham bom ânimo, o Deus a quem eu sirvo disse que ninguém vai perecer, as almas de vocês serão preservadas por causa da minha presença aqui dentro. Aí diz a palavra que ele faz, eu vou dizer assim, Paulo fez um culto no meio da tempestade, Paulo adorou no meio da tempestade, pegou pão, consagrou, orou, apresentou, deu para todo mundo comer aquele pão. Aí eu te pergunto, você consegue adorar a Deus de verdade no meio da situação difícil, no meio do caos? Você consegue buscar a face de Deus quando está sendo perseguido, quando está sendo afligido, quando tem uma tormenta, quando tem uma batalha? Tem muita gente que se cala, não consigo, não tenho cabeça para buscar, para servir. Então que tipo de homem, de mulher de Deus você é? Então, meu amado, faça como Paulo, seja um adorador de Deus no meio do caos, no meio da guerra, no meio da batalha. Mostra com a sua adoração que você confia no Senhor. E parece que isso já era um hábito de Paulo. Lá dentro da cadeia, ele e Silas adoraram a Deus com tanta intensidade que as portas do cárcere se abriram, as cadeias caíram. E agora no meio da tempestade ele faz um culto a Deus. Faça um culto no meio dessa batalha que você está enfrentando. Adore a Deus no meio dessa crise, no meio da escassez, no meio da luta, no meio da doença ou qualquer outra coisa que se levantou contra ti. Seja um adorador que adora a Deus de verdade. Não se encurve diante de nenhum problema, como Sadraque, Mesaque e Abidnego fizeram, diante de nenhum Deus, de nenhuma ação maligna, mas adore somente a Deus e Deus te honrará poderosamente. Já não bastava Paulo estar preso ali injustamente e sendo levado por um navio junto com um monte de criminosos, se depara com uma tempestade de mais de 14 dias. Aí chega na ilha de Malta, vai botar lenha no fogo, é mordido por uma víbora. E todo mundo naquele momento começou a dizer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Mas tiveram que reconhecer que Deus era na vida dele. É a mesma coisa Deus dizendo para você. Enquanto estão esperando a sua queda, o seu fracasso, enquanto estão te amaldiçoando, até os teus inimigos vão ter que reconhecer que Deus é Deus na sua vida. E você será usado até para salvar aqueles que estão contra ti. Você será um instrumento de Deus para a vida daqueles que te perseguem. Você tem noção do que Deus está te falando? Que até quem torce contra você vai ter que dizer, fulano de tal é homem de Deus, é mulher de Deus. Por isso Deus está te dizendo, mantenha a sua santidade, a sua fidelidade, como Paulo mantinha, e Deus cuidará de tudo.
Meus amados, eu friso isso. O anjo do Senhor diz para Paulo: Deus mandou te dizer, todas as 276 vidas que estão aqui dentro serão preservadas, serão salvas. Ninguém vai morrer por causa da tua presença dentro desse barco, Paulo. Meu Deus do céu. Imagina Deus fazendo isso conosco. Aonde eu chegar, aonde você chegar, haver preservação de vida, salvação, libertação, transformação. Aonde nós chegarmos, nós mudarmos o ambiente de guerra, de conflito, de tempestade, mudarmos o ambiente, um lugar de paz, da presença de Deus, de unção. Meu Deus, é isso que Deus quer. Mas tudo vai começar a partir de eu ter verdadeiramente zelo pelas coisas do Senhor. Eu vou dizer de novo, não basta ser crente, não basta frequentar uma igreja, não basta ter título, tem que ter uma vida com Deus. E sabe quando Deus fará isso conosco? Quando a nossa fé for testada de verdade. Como diz em Joel, e mais uma vez se saberá a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. E por meio de que situação Deus vai provar a nossa fé? Tempestades, guerras, deserto, crise, problemas. Seremos bem-sucedidos no meio do caos. Meu amado, veja bem o que aconteceu com Daniel. Foi preso também injustamente, jogado na cova dos leões. O rei chega de manhã e chama ele lá. Daniel, olha só, até o ímpio sabia disso. Daniel, servo do Deus vivo, do Deus Altíssimo, Deus poderá ter te livrado? E Daniel responde: tão certo como vive o Senhor, eu não pequei contra Deus, eu não pequei contra ti, ó rei. E depois disso diz a Bíblia que Daniel foi honrado no meio daquele reino por sua fidelidade a Deus. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Foram jogados também inocentes na fornalha de fogo ardente, por causa da fidelidade a Deus. Quando olham para a fornalha, vem 4 homens e dizem para o rei vai olhar e diz: como? Jogamos 3, tem 4. Aí tira os homens da fornalha e vê que nem o cabelo foi chamuscado, nem a roupa tinha cheiro de fumaça. E o rei decreta: a partir de hoje todos vão adorar, prestar culto ao Deus único, que sempre vai existir, que salva, que liberta, que transforma, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Meu amado, a nossa fé será aprovada no meio das adversidades. Só que depois que eles saem da fornalha de fogo ardente, o que acontece com eles? Eles também são honrados. Tanto Daniel quanto Sadraque, Mesaque e Abednego são colocados como autoridades, são colocados como governantes nas províncias. Porque a prosperidade vem no caos. Aí você vê que reconheceram Paulo como homem de Deus no meio da tempestade, no meio da morte, disseram: é homem de Deus. E o povo daquela ilha que foram curados, foram libertos, trouxeram honras para Paulo, trouxeram provisões, trouxeram barcos. Até os criminosos, os demais, foram usufruir da bênção que veio para a vida de Paulo. Então, querido, em nome de Jesus, olha para a Bíblia. Todos os homens que foram perseguidos, atacados, afrontados, de todas as formas na Bíblia, perseveraram em fé, em fidelidade e santidade. E logo depois veio o quê? Veio a provisão, veio o milagre, veio cura, veio portas abertas. Seja fiel a Deus em qualquer circunstância, no meio de qualquer coisa, e você vai prosperar no meio do caos, porque Deus é contigo, Deus te ama. Eu não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo. Eu não estou sozinho. Tu estás comigo. Diga temer porque vamos. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu. Oh, glória!